Se você sabe ou não, o canal acaba de completar 25 mil inscritos. Então, para comemorar essa marca, eu decidi fazer um especial de 25 mil inscritos. Eu pedi para vocês me mandarem países alternativos nos servidores do Discord. Por isso eu sempre peço para você entrar lá, porque às vezes está acontecendo esse tipo de evento. Então se você não estava lá, você perdeu e não conseguiu enviar o seu país e não vai aparecer aqui. Então entre no servidor do Discord para participar na próxima vez que tiver, além de vários outros eventos que tem lá. Todos os desenhos desse vídeo foram feitos pelo Shimbi, então para apoiar e para me apoiar também, siga ele nas redes sociais, se inscreva no canal dele, que também é de história alternativa e tá muito legal. Então siga ele nas redes sociais e se inscreva no canal dele, pois eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, antes de começar eu gostaria de dizer que pelo menos 60% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Então se você não é inscrito, se inscreva, pois assim você ajuda o canal a crescer. Também deixe o seu like, pois assim você ajuda com que o vídeo seja recomendado para mais gente. E eu gostaria de recomendar o servidor Millennium Dawn, que é principalmente para você que gosta de RP. Então entre no link da descrição que eu tenho certeza que você vai gostar. República do Carandã. Carandã era uma ilha habitada por tribos até 1835, quando o navegador brasileiro João Pedrosa Matias Lourenço descobrirá Carandã. Então logo de início ele domina boa parte do litoral oeste de Carandã, de forma pacífica. Os nativos do litoral não mostraram qualquer tipo de resistência. Após um tempo, a expedição liderada pelo navegador começou a adentrar o interior do país, e dessa vez as tribos dali mostraram resistência, e muitos dos nativos morreram, porém alguns preferiram não resistir. Depois de 4 anos, o Brasil já havia explorado boa parte da ilha, e tinham sido criadas várias expedições entre 1845 e 1850. Países como França, Reino Unido, Espanha e Holanda tentaram tomar a ilha e acabaram fracassando. Porém, os mais cedidos foram Espanha e Holanda, que conseguiram implementar sua cultura em algumas regiões da ilha. Em 1853, em Carandã foi descoberta a maior mina de ouro daquela época, reforçando sua economia. Em 1888, com a abolição da escravidão, Carandã apoia o fim da monarquia e a instauração da república, e chegou até a travar umas batalhas contra o império. Em 1889 veio a república, que não cumpriu o que prometeu aos carandenses, a volta da escravidão. Então em 1891 eles conseguem a sua independência após uma guerra sangrenta, e eles tiveram a ajuda da Marinha Britânica, em troca de algumas terras. De 1891 até 1920 foi um governo de alto extremismo, e cerca de 800 mil brasileiros que viviam em Carandã foram mortos por essa ditadura. Em 1922 acontece a Revolução Comunista e eles tomam o poder. Após um tempo, em 1940, os comunistas são derrubados e é instaurado um fascismo. Após a pior guerra civil de Carandã, que matou 2 milhões de pessoas, em 1945 o fascismo é derrotado e surge um governo democrático. E de lá pra cá são vários anos de estabilidade. Hoje Carandã é a 12ª potência econômica devido à abundância de ouro no lugar. República Popular da Manchúria. Durante a Conferência de Yalta, os aliados decidiram que em até 90 dias após o fim da guerra na Europa, a União Soviética poderia atacar as forças japonesas instaladas na Manchúria e expulsar os japoneses da China. Assim, após a queda da Alemanha nazista e do fim da guerra na Europa, a União Soviética declararia guerra ao Império do Japão. Assim, as tropas soviéticas realizariam a Operação Tempestade de Agosto, que seria uma ofensiva contra as tropas japonesas na Manchúria, que era um estado fantoche japonês, conhecido como Manchukuo. Após a invasão, as tropas soviéticas chegaram ao paralelo 38 na Coreia. Stalin, motivado por seus interesses imperialistas, já que ele já havia pegado metade da Europa, decide criar um estado socialista na Manchúria que se chamaria República Popular da Manchúria. A região ajudaria os norte-coreanos em seu estabelecimento e no apoio logístico em uma guerra das Coreias. O país entraria para o Pacto de Varsóvia, como também para o Comecon, para integrar sua economia aos outros países socialistas europeus, além de ter uma grande atividade na KGB daquele país, e haveria algumas reivindicações por parte da China. Com a queda da União Soviética em 1991, a Manchúria começaria uma difícil abertura econômica. Estados Unidos da Colômbia. A Colômbia declarou sua independência com apoio do Reino da França e da Espanha. Depois da presidência de George Washington, o país foi nomeado de Colômbia. Afinal, o descobridor das Américas, Colombo, como seu homônimo para abranger as nações americanas. Em 1796, George Washington decidiu não concorrer a um segundo mandato,
com o Partido Federalista apontando Alexander Hamilton. Com sua subida ao poder e suas reformas federalistas, que incluíam uma moeda forte e uma indústria forte, a Colômbia teve uma rápida industrialização. Ainda na terceira coligação, que havia começado a ser derrotada em Austerlitz, a Colômbia conseguiu uma rápida vitória sobre o Canadá, humilhando o Império Britânico e fazendo o Império perder o seu prestígio. Com o fim das guerras napoleônicas, ocorreu a Terceira Guerra Anglo-Colombiana, onde, apesar de ser bem complicado e com muitas perdas, conseguiram defender seu território central. Após isso tudo, em 1876 começaria outra rápida industrialização, muito maior que a primeira. Com isso, então, a nação fica mais focada em seus afazeres no Caribe e Pacífico, quando em 1898 ocorreu a Guerra Hispano-Colombiana, com a vitória da jovem nação e o fim do Império Espanhol, com a conquista de Cuba, como ocorreu com Porto Rico. Cuba se tornaria um proletariado após 1912, mesmo ano em que Theodore Roosevelt assume a presidência da Colômbia. Com isso, então, a agenda imperialista de Roosevelt geraria uma provável intervenção na Revolução Mexicana, e agora a Colômbia controla o norte do México e suas reservas e a Barra Califórnia. Al Smith foi eleito em 1928, o que impediria a crise de 29, já que Herbert Hoover não teria feito sua política de salários altos, assim evitando a crise. Sem a crise de 29, os nazistas não assumiriam o poder, logo não causam guerra. São os soviéticos que acabam causando a guerra, invadindo parte da Europa. Com a entrada da Colômbia na guerra, eles conseguem recuperar esses territórios. Porém, a invasão na Rússia seria muito complicada. E depois de um golpe de estado feito contra Stalin, eles acabam negociando a paz. E basicamente ocorre a mesma coisa que no nosso universo, uma guerra fria, com atualmente a Colômbia sendo ainda mais poderosa que no nosso universo. União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Em setembro de 2008 deu-se início à crise de 2008. Em uma reunião feita entre Lula, Evo Morales, Hugo Chávez, Cristina Kirchner e Fidel Castro, foi decidido colocar em prática o plano de unificar a América Latina. Assim, em 5 de dezembro de 2008, uma coalizão formada por Nicarágua, Cuba, Argentina, Venezuela, Brasil e Bolívia iniciaram simultaneamente uma série de invasões relâmpago, que com o extremo apoio populacional, que via a crise de 2008 como a queda do capitalismo, com a única solução sendo o socialismo, obtendo rápidas e fáceis vitórias por todo o fronte. Dessa forma, com o extremo apoio populacional e uma fraca resposta dos Estados Unidos, devido à pesada crise social e econômica, foi declarada já em agosto de 2009 a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, ou URSAL. O começo do novo país foi difícil graças ao embargo do ZEL, junto com a crise que estava tendo antes e mais a guerra que ocorreu. Porém, em 2011, com uma pesada injeção de capital chinês e iraniano, junto com uma medida econômica baseada com as reformas chinesas, faz com que em maio de 2013 o país já comece a prosperar. Com um desenvolvimento industrial gigantesco, principalmente em Havana, Córdoba e São Paulo, com o PIB voltando a crescer, tendo se iniciado um forte crescimento militar. Se inicia uma guerra fria entre Estados Unidos e China. Porém, a economia chinesa acaba quebrando em 2025, o que prejudica muito também a economia da URSAL. Isso, junto com a grande censura e perseguição política, faz o país quebrar. Se formam vários grupos e se inicia a corrida até São Paulo feita pelos grupos. A junta do governo então se rende, pondo fim à URSAL. Império do Vietnã. O estado de Dai Quo Viet é fundado em 1968. Em 1975, a dinastia Song inicia invasões no reino, que foram repelidas com dificuldade. Os vietnamitas executaram a ofensiva, conquistando a ilha de Hebei e regiões ao norte, sendo uma guerra desastrosa para a dinastia Song. Eles assinariam um tratado de paz, e em 1977 o Império do Khmer declara guerra ao reino, onde no final acabaria todo dividido pela derrota. Esse período da Indochina dividida teria a duração de 412 anos, com ele terminando pois o Great Viet teria unificado toda a Indochina após diversas guerras. Em 1516 desembarca o primeiro ocidental nos portos do Império, um português, logo estabelecendo relações. Para evitar guerras futuras, o Império vendeu a atual região da Malásia para os portugueses, para eles executarem uma rota comercial, e como agradecimento por parte deles, os portugueses forneceram armas de fogo modernas europeias. Em 1856, os franceses invadiram o sul vietnamita, e logo em 1860 invadiram as atuais regiões das costas de Myanmar, toda a Camboja,
e regiões mais para o interior do país, dividindo a nação entre Indochina Francesa e Império Dai-Viet, não conseguindo segurar as forças avassaladoras inimigas, com a paz assinada em 1862. Com o domínio nazista na França em 1841, a Indochina Francesa declarava independência após as rebeliões lideradas por Ho Chi Minh. Então o Império Dai-Viet declarava guerra ao novo Estado comunista para reunificar o país. Em 1942, o conflito seria interrompido pela invasão japonesa na região. Por isso, entre 1944 e 1945, ambos os lados juntaram forças para derrotar os japoneses. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão saía de cena e a Guerra Civil continuava, tendo seu término em 1946 com a Indochina unificada. A França, querendo recuperar sua colônia em 1947, declarou guerra, com as invasões sendo repelidas e havendo vitórias vietnamitas. No ano de 1959, a Malásia já independente seria invadida e anexada, tendo repúdio internacional. Por isso ela teria virado uma região autônoma, mas integrada ao Império. Em 1975, a China comunista, tendo apoio soviético, iniciaria uma ofensiva a Dai-Viet, porém eles obtiveram a ajuda dos Estados Unidos, e o conflito acabou terminando em 1980 com a China novamente sem recuperar nada. Após isso não haviam mais guerras, e o Império teria mudado seu sistema para a República após o golpe de Estado em 1991. Desde então eles continuam mobilizando tropas contra a expansão chinesa no Pacífico, e hoje em dia é considerada a quarta maior economia, sendo bem influente no mundo. Mas então é isso, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Foram muitos países para analisar e realmente só deu para ficar 5. Não fique chateado se o seu país não tiver no vídeo. E é isso, o próximo especial de países alternativos deve vir por volta dos 50 mil inscritos, eu espero que não demore muito. Então é bom você estar lá no servidor para quando isso acontecer. E é isso, entre no link do servidor na descrição. Então é isso, até a próxima.